Na verdade, não foi assim, sonhei desde criança em ser nutricionista. A princípio, eu iria fazer a faculdade em São Paulo, faculdade de fisioterapia, mas os meus tios que moram em Porto Velho vieram passear na minha casa e falaram que estava abrindo uma faculdade e que ia ter o curso de nutrição. Então, por ficar mais próxima à minha casa, aos meus pais, eu optei em fazer o vestibular, passei e aí decidi fazer a faculdade de nutrição. Eu sempre soube que seria algo na área da saúde, mas não especificamente nutrição. Então, tem um fato bastante marcante, que foi um dos primeiros pacientes com sonda que eu acompanhei, né? Que durante a faculdade a gente tinha visto, mas você tinha segurança de ter um professor te orientando, supervisionando. E quando meu primeiro trabalho foi em hospital, e um paciente que tinha câncer no estômago, ele tinha feito a cirurgia, retirado o estômago, então ele estava com uma sonda direto no intestino e o médico me chamou para gente ver junto a conduta que ia fazer a alimentação desse paciente. E aquele caso ficou assim, por mais que a gente aprende tudo, deu aquele friozinho na barriga de saber se correr tudo bem, né, com a alimentação daquele paciente, por ser um paciente bastante grave. Então, eu fiquei, assim, bastante apreensiva. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao hospital foi verificar se o paciente estava bem, se o paciente não tinha morrido, se não tinha acontecido nenhuma intercorrência. Então, esse não é um fato engraçado, mas é um fato marcante que, graças a Deus, depois o paciente se recuperou, recebeu alta e foi embora, ficou tudo certo. Sim, escolheria, porque é muito gratificante ver o poder transformador da nutrição na vida das pessoas, né? Hoje eu atuo também na área de crianças com seletividade alimentar, então é muito gratificante quando você recebe um feedback de uma família, de uma mãe, de uma criança que não comia praticamente nada e você vê que através do seu trabalho essa criança começou a ter contato com novos alimentos, ampliou seu repertório alimentar, está ganhando saúde, qualidade de vida, e então o olhar, a fala de agradecimento dessas famílias é muito gratificante. Entre outras situações também que aquecem o coração. Então, escolheria sim por esses motivos. É, no ano de 97, não, de 2007, eu trabalhava numa empresa de transporte de valores lá em Porto Velho. Eu já estava nessa empresa há 10 anos. E no ano de 2007 eu vim a sair dessa empresa. No mesmo ano saiu o concurso para policial penal, né? Na época a nomenclatura era agente penitenciário. Saiu o edital do concurso, eu fiz e foi assim que eu decidi ser policial penal. Foi quando eu escoltei até o estado de Minas Gerais o preso mais perigoso do estado então, entendeu? Esse preso, o nome dele era Marcos Rodrigues. E ele era muito conhecido na época lá em Porto Velho, eu acho que até em todo o estado, ele era conhecido como Marcos Monstro de Minas. Um bandido muito perigoso, que cometeu diversos homicídios, diversos assaltos. Ele fazia parte de uma quadrilha de assaltantes de banco. Um criminoso muito perigoso. Então, o mais perigoso do estado de Rondônia. E eu efetuei o recambiamento dele de Porto Velho a capital do estado de Minas Gerais, a Belo Horizonte. Bom, a maior dificuldade é, não dá para falar assim só de uma dificuldade. No serviço público a gente enfrenta diversas dificuldades. No sistema prisional não é diferente, entendeu? Então, assim, a maior dificuldade que eu enfrento hoje um pouco é a questão da idade, né? Eu já estou com 50 anos e o nosso serviço é um serviço muito dinâmico,
tem que ter muito gás para executar as atividades dentro da carceragem. E a grande dificuldade para mim, assim, eu vejo isso é a questão da idade. Eu escolheria a mesma profissão, assim, sabe? Eu me identifiquei muito com o serviço de policial penal. Eu me identifiquei muito e, assim, tem as dificuldades, mas também tem a questão de que nosso tempo de contribuição é tempo especial, entendeu? Eu vou ter direito a me aposentar um pouco mais cedo do que os outros servidores. Então, se eu fosse recomeçar hoje, eu novamente recomeçaria como policial penal. Eu me identifico com a profissão.